Deuteronômio, então, irmãos, capítulo 8. Exortação a ter memória dos benefícios de Deus, esse é o título que foi dado, né? Nós vamos ler aí o capítulo, mas eu vou chamando a sua atenção para alguns versos específicos. Diz assim, então, a partir do verso 1, Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou a ter fome, e te sustentou com um maná que tu não o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te fez, ou te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Até aqui, inicialmente, irmãos. Irmãos, esse texto é um texto que resume e que traz uma exortação muito importante para o povo de Israel e, consequentemente, para nós. O objetivo que Deus declara desses versos está aí no início, no verso 1, quando ele diz: cuidareis de cumprir todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno, com uma finalidade, para que vivais. E aí, não só vivais, mas recebam as recompensas ou as bênçãos que o Senhor promete dar ao seu povo. A partir do verso 11, ele vai mostrar que se porventura o povo de Israel não guardar, não observar aquilo que ele havia dito aqui, se esquecer do Senhor, então Deus viria com a sua mão disciplinadora sobre eles. A ideia, irmãos, é que nesse capítulo 8 ele nos apresente alguns princípios para a vida ou para a morte. Se nós observarmos alguns princípios que ele aqui nos dá, isso vai gerar vida. Se nós negligenciarmos ou nos esquecermos de tais princípios, isso vai nos gerar separação de Deus e provações e privações das quais Deus já havia determinado que não viria sobre o seu povo se ele tão somente o obedecesse. E aí, de um modo bem simples, eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios, então, para a vida, que Deus coloca aí. O primeiro já está logo de cara no verso 1, quando ele diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. A ideia, portanto, de obedecer a Deus, de cumprir a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, é fonte para a vida. Ele vai usar depois do verso 2 para frente,
que ele justamente passou por um processo de discipulado, de treinamento com o povo, justamente humilhando o povo, provando o povo, dando situações adversas para o povo, para ver se esse povo o amasse. Né? Nós vemos aí no verso 2, um pouquinho mais, ele diz: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Presta atenção nessa sequência agora. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. E aí ele vai explicar como que ele humilhou, como que ele provou, como que ele testou esse povo aqui na sequência. Irmãos, muitas vezes nós passamos por situações adversas na vida, e tais situações Deus permite que passemos, justamente para provar o nosso coração. Justamente para nos colocar no lugar em que de fato devemos estar, que é de dependência de Deus. Para nos humilhar. Quando nós pensamos que somos o centro de tudo e que todo o mundo gira em nossa função ou em função de nós mesmos e para suprir simplesmente aquilo que nós merecemos, porque, afinal de contas, eu sou quem eu sou, Deus nos permite, às vezes, situações adversas para justamente nos humilhar, para justamente nos colocar no lugar em que estamos. De dependência, de fidelidade. Para provar o seu coração, se você ama o Senhor ou se você ama as bênçãos que o Senhor pode dar. Tem muita gente que está muito mais atrás da prosperidade que Deus pode oferecer do que o fato de amar e servir ao Deus de toda a grandeza. Da mesma forma que Deus fez com o povo de Israel, Ele faz conosco, irmãos. Situações adversas da vida vêm nos conduzir à dependência dEle. É isso que Ele vai dizer um pouco mais no verso aí, né? No verso 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Com que finalidade? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. O objetivo da nossa vida, irmãos, não é ter bens materiais. O objetivo da vida do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, não é atingir o sucesso mundano. Mas o objetivo nosso é o segundo princípio para a vida, é viver para a glória de Deus. Ou como diz o verso na sequência, né? Entender que eu não vivo para mim mesmo, entender que não é só de pão que eu vivo, mas é do cuidado de Deus. E aí ele dá o exemplo que ele fez com esse povo, o seguinte: nem os seus pés incharam durante 40 anos peregrinando pelo deserto. As suas vestes não se envelheceram. Esse dia, na época do frio lá, eu peguei uma blusa minha, que eu gosto muito, e eu descobri que essa blusa tem 28 anos. Eu falei, nossa, eu comprei essa blusa aqui na Araraquara, quando eu trabalhava no CPFL. Nossa, tem 28 anos. Tá a blusa lá. Tem gente que não consegue, irmãos, ficar com uma roupa 28 anos. É um faniquito para trocar de roupa todo mês. Vive para isso. Não consegue ver a benção do Senhor das roupas não se envelhecerem porque é consumista, porque é materialista, porque vive na perspectiva da ostentação. Aí às vezes Deus vem e pum, deixa você passar uma necessidade para te humilhar. Nossa, pastor, o senhor usa uma roupa de 28 anos atrás? Está me servindo ainda, irmãos. Está me aquecendo ainda. Alguém poderia falar, nossa, muito miserável, podia já ter comprado outra blusa, né? Olha, miséria. Não sei. Na minha perspectiva, e na perspectiva que não só de pão viverá o homem, como a Bíblia ensina, eu não preciso trocar de blusa todo ano. Mas eu usei essa blusa no inverno passado. Olha daí. Um monte de gente morreu desde o inverno passado.
que sabia que eu tinha aquela blusa. E não vai ver eu usar ela de novo. Irmãos, nós precisamos aprender a viver com contentamento em todas as coisas. Porque quando nós vivemos em contentamento com as coisas, Deus nos traz mais. Aquele que tudo quer, acaba não tendo nada. Mas aquele que é contente com o que tem, sempre recebe a mais. Essa é uma verdade, irmãos. Quando nós aprendemos a ser contente com o que temos, Deus sempre nos conduz a lugares melhores. Foi assim que Deus então diz no verso de número 7. Para o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas. E ele cita aqui as 7 árvores, símbolos de Israel, né? Ou as culturas, símbolos de Israel. O trigo, a cevada, a uva, a vide, o figo, a figueira, a romeira, a azeitona, a oliveira e as tâmaras, da onde saía o mel. Veja, Deus deu 40 anos de maná para humilhar, para provar, para ver o que estava no coração, para ensinar que não só de pão viverá o homem, mas da manutenção que vem do Senhor. E aí, na hora que esse povo aprende e entende isso, Deus o leva para um lugar de trigo, cevada, uvas, figos, romeiras ou romãs, azeitonas e tâmaras. É assim que Deus trata conosco, irmãos. Ele nos ensina. E quando nós aprendemos, Ele, como um pai bondoso, nos oferece a mais. O problema é que nós, no ensino das nossas crianças, a gente faz o contrário. A gente dá as tamareiras primeiro, e o mel que ela produz. A gente dá o azeite. A gente dá tudo para os filhos primeiro. E depois desejamos que eles sejam agradecidos. Eles precisam aprender a ser agradecidos. O processo da educação de Deus para conosco é um princípio do processo de educação dos pais para com seus filhos. As crianças, elas precisam ter a noção da necessidade das coisas básicas para que elas possam ser agradecidas. A nossa geração está fazendo tudo errado, irmãos. Nós precisamos voltar os olhos. E é por isso que Deus diz, olha, se você esquecer, verso 11, dá uma olhadinha aí. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de que se multiplicar o teu gado, o teu rebanho, e aumentar a tua prata, o teu ouro, a ser abundante tudo quantos tem, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu para aquela grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e se te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Veja, ele começa dizendo, cumpra para que vivais. Se você se esquecer de toda a bondade do Senhor, então você perecerá.
como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz ou a palavra do Senhor nosso Deus. Princípios, portanto, para uma vida, irmãos, diante de Deus abençoada. Né? Primeiro, cumprir os seus mandamentos. Segundo, viver para a sua glória. Terceiro, recordar de todo o caminho. Veja aí o verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho. Não se esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Porque se você se esquecer de todo o processo que Deus fez na sua vida, na hora que estiver tudo bem, você vai olhar para a sua casa, para o seu carro, para aquilo que você tem, e você vai falar, nossa, eu sou bom mesmo. Olha tudo que eu consegui. Olha que maravilha. Olha. E aí Deus fala assim, eu que te dei força para adquirir tudo isso. Então, meu amigo, me glorifique, não se glorifique. Nossa, mas você tem essa coisa? Nossa, a igreja está... O que é isso aqui? Foi sua força? O pastor... Foi nada. Foi o Senhor. Não se esqueça de que o Senhor é quem nos dá a força. E se hoje estamos vivendo as tamareiras, desfrutando da vide e do azeite, é porque o Senhor, somente Ele, fez. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Porque se estamos aqui hoje, irmãos, com a roupa que você está hoje, com o cuidado que Deus tem dado para você, com a idade, com a família, ou seja, com aquilo que você tem, não se esqueça que tudo isso veio do Senhor. Então viva para a glória dele. Recorde das bênçãos que o Senhor te deu. E por último, obedeça a voz do Senhor vosso Deus. É o finalzinho do verso 20. Obedeça a voz do Senhor vosso Deus. Se você cumprir os mandamentos do Senhor, se você viver para a glória dele, se você não se esquecer daquilo que Deus fez e a fonte de toda a bênção que ele tem dado, e se você estiver atento para obedecer a sua voz, a Bíblia diz, certamente você viverá. Agora, se você negligenciar esses 4 princípios, o texto diz que você vai perecer. Individualmente, irmãos, nós precisamos viver isso. E como igreja, nós precisamos viver isso. Cumprir os mandamentos do Senhor. Viver para a glória de Deus. Recordar que tudo que temos e somos é fruto da bondade de Deus. E darmos ouvidos à sua palavra em obediência. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, na tua grandeza, como Pai que quer nos fazer o bem, nos conduziu, ó Deus, de modo a nos humilhar, a nos provar e a nos ensinar que precisamos viver em fidelidade, independência, tão somente do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a andarmos desse modo. E assim desfrutar, ó Deus, do cuidado e da provisão que o Senhor promete dar aos seus em aliança. Pai, nos ajude a não nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor nos fez. A não nos permita esquecer, ó Deus, de toda a bondade, de toda a provisão, de todas as ações que o Senhor derramou sobre nós. E o Senhor assim nos fortaleça, para que possamos cumprir, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos viver para a honra e glória do Senhor, para que mantemos viva em nossa memória
toda a boa obra que o Senhor já nos fez, e assim possamos estar atentos à voz, à palavra do Senhor para obedecer. Nos ajude, ó Deus, nos abençoe e continue, ó Deus, a nos ensinar, pois carecemos de Ti. Receba todo o louvor, ó Pai, toda a honra e toda a glória, pois nós Te amamos e reconhecemos que todo bem procede do Senhor. Obrigado pela vida desta igreja, pela vida de todos aqueles que aqui estão, e que a graça do Senhor continue sobre nós. É o que clamamos também no nome santo de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos nos dividir então em classes. Eu convido aí as crianças para que possam acompanhar os professores e também os nossos adolescentes e os demais irmãos aí, juntos estudarmos um pouco mais aqui. Quero agradecer também a presença da Bia, nosso irmão Augusto também, que Deus abençoe, prazer tê-las aqui, que bom que estão aqui conosco. Então, enquanto os nossos queridos... tá. A Lulu achou um brinquinho no chão. Então eu vou deixar sobre a mesa aqui, depois, bem pequenininho, deve ser de criança. Tá? Pois a mãe aí esteja atenta. Só aguardar. Tem mais alguém para sair? Não, né? Já foram? Irmãos, nós temos estudado, até em preparação aí para a organização da igreja, essa sequência de estudos sobre como escolher oficiais da igreja, né? E nós temos identificado, infelizmente, que é uma das grandes dificuldades da igreja presbiteriana, dentro do sistema presbiteriano, uma grande dificuldade. Hoje, nós vamos entrar na parte que trata, deixa eu abrir aqui isso, nós dividimos o nosso estudo em 3 áreas, né? O estudo sobre o que a Bíblia diz, parte bíblica, a parte constitucional, o que é a nossa Constituição da Igreja, o manual presbiteriano, tanto a Constituição interna, os princípios de liturgia, o estatuto e tudo mais, o regimento interno da junta diaconal, trata sobre as funções e as características dos oficiais. E hoje nós vamos entrar numa questão, na terceira divisão que foi proposta, que é a questão doutrinária. O que o oficial precisa saber de questões doutrinárias. Para tanto, eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora lá em Timóteo. Nós vamos ver tanto Timóteo e Tito agora, pelo menos relembrar aqui, que dentro desses princípios bíblicos, nós encontramos das exigências, capítulo 3 de 1 Timóteo, então nós temos aqui as qualificações, né, que Paulo dá aí para os presbíteros e diáconos, ou bispos, supervisores, o termo bispo significa supervisor, e diz assim, né, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então em 1 Timóteo 3, 2 agora. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Veja aí agora, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E agora outro detalhe que eu quero chamar, não seja neófito. O que é neófito? É novo na fé. A palavra específica é neofitos, que é nova planta, né? Uma plantinha nova. Então, aponta para a ideia de que ele é novo na fé, tá bom? Aí, o que mais? Para não suceder que se ensoberbeça
incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tudo bem? Vamos agora para Tito, também a respeito das qualificações. Ele vai tratar basicamente das mesmas qualificações, com algumas palavras diferentes. Ele vai dizer assim, Tito, capítulo 1, a partir do verso 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. E aí entra qual foi a prescrição. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, ou nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Agora o verso 9, ó. Apegado ao quê? À palavra fiel, que é segundo o quê? A doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, o conhecimento doutrinário, ou da sã doutrina, é uma das exigências para aqueles que vão assumir a liderança da igreja. Justamente porque através disso ele vai estar apto para ensinar, ele vai estar apto para corrigir, ele vai estar apto para admoestar, que são funções dentro do exercício do presbiterado de um modo especial, né, que trata da disciplina da igreja e da administração, e também do pastoreio exercido pelos diáconos. Porque nós temos visto que a nossa visão, muitas vezes, de diácono, ela é distante daquilo que a Bíblia apresenta e daquilo que a nossa própria Constituição apresenta. Os diáconos é justamente essa força de trabalho, não só na manutenção das atividades litúrgicas, mas principalmente nesse braço de assistência, tanto social quanto espiritual, na vida dos membros. Então, é preciso que eles tenham também um mínimo de conhecimento aí. Então, tratando das questões doutrinárias, né, vamos andar aqui para o slide aqui correspondente, nós já estudamos tudo isso aqui. Vamos achar aqui. Acho que é 25. Não. Aqui. Critérios doutrinários. Não sei se você consegue ver o número do slide aí, mas é 28, o Gabriel, para você colocar na transmissão. Então, dentro dos critérios doutrinários, nós temos o princípio de liturgia e o manual do culto dentro da igreja presbiteriana, que já especifica muitas questões relacionadas ao proceder para cada detalhe litúrgico e também questões doutrinárias. Mas nós defendemos aqui, ou definimos, algumas áreas, né, que nós precisamos estudar a respeito da questão doutrinária, principalmente dentro de uma igreja confessional, como é a nossa, que tem como base uma confissão de fé, né, e que, consequentemente, tem uma linha doutrinária muito bem definida e muito bem distinta de todas aquelas novas correntes de cristianismo que vem por aí. Então, dentro dos critérios doutrinários, o que se espera dos oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil e, de um modo mais especial, da Igreja Presbiteriana Real Aliança? Então, primeiro, uma teologia reformada. Ele tem que ter conhecimento, não só histórico, mas também doutrinário a respeito da base da nossa fé. Que a gente pode resumir, é lógico que teologia reformada é muito mais, mas a gente pode resumir, no mínimo, nesses 3 pontos que eu coloquei aí. Primeiro, as 5 solas. Historicamente falando, a reforma protestante do século XVI, depois que Lutero apresentou alguns erros doutrinários, litúrgicos da igreja em voga, que era a igreja católica, e que depois ele foi excomungado, o movimento que historicamente
ficou conhecido como protestantismo, ou como reforma protestante, ele se baseou em 5 somentes. Né? Por isso, em latim, 5 solas. Você sabe dizer quais são as 5 solas? Então lá, sola scriptura, que é somente a escritura. O que isso que significa? Isso nos diferencia de outras igrejas, né? A autoridade da nossa igreja está somente na Bíblia. Ah, pastor, mas todas elas fazem. Mas aí você vai ver a prática, né? Porque quais são as diferenças das igrejas, né? Enquanto a autoridade dessa igreja, a fonte de autoridade dessa igreja. Você tem 4 tipos de igreja. Tudo bem? Dentro de um contexto cristão. Você tem aquela igreja que vai dizer o seguinte: olha, aqui a Bíblia é fonte de autoridade, só que eles adicionam a essa fonte de autoridade as tradições da própria igreja. Ah, vocês seguem a Bíblia? Não, nós seguimos a Bíblia. Ah, mas por que vocês têm uma imagem aqui de um santo qualquer? Eu falei, não, porque isso é da nossa tradição. Porque a Bíblia não proíbe você criar uma imagem para receber adoração? Não, proíbe, mas não é bem isso. A tradição, né? Os nossos primeiros líderes tal, introduziram, então está aí por tradição. Espera aí. Essa igreja, então, a Bíblia é a única regra de fé e prática para eles? Não. É a Bíblia somada à tradição. Então você põe aí, por exemplo, dentro desse grupo, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, de cristão, onde a autoridade da igreja, às vezes, a tradição da igreja tem mais autoridade do que a própria Bíblia. Aonde você vê na Bíblia, por exemplo, a proibição do casamento de clérigos. Que os padres não podem casar. Onde está isso na Bíblia? Tem algum lugar na Bíblia que diz que aqueles que vão servir ao Senhor não devem se casar? Não tem lugar. Da onde que vem isso? Da tradição. Um papa lá, talvez não gostava muito de casar, resolveu falar que ninguém casa. Eu não vou casar e ninguém vai casar também. Aí fez lá uma encíclica e pronto. E a tradição desde lá 600 e alguma coisa, proíbe os padres de se casar. Então a tradição tem mais força do que a Bíblia. A confissão auricular, onde a Bíblia diz que aquele que exerce a função pastoral tem o poder mediatório de perdoar os seus pecados, ou de apresentar os seus pecados a Deus para que Deus te perdoe. Tem algum lugar? Não. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes e que temos livre acesso ao trono de Deus, então por isso você vai. Agora, é necessário, inclusive, pedir perdão uns pelos outros, ou um para os outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros, vai dizer Tiago. Mas é no sentido de buscar o perdão, de resolver as situações. Eu não tenho a figura do pastor como esse mediador que vai falar com Deus e aí vai te perdoar. Da onde que vem isso? Da tradição. Então veja, igrejas onde a Bíblia é a autoridade, mas a tradição assume também a mesma autoridade e às vezes até maior do que a Bíblia. No nosso igreja nós estamos falando, não, aqui somente as Escrituras. E as tradições, pastor? As tradições são submissas às Escrituras. Amanhã depois a gente, está acostumado a fazer tal coisa. Está em submissão à Bíblia? A Bíblia, essa tradição tem amparo bíblico? Tem. Tudo bem. É nossa tradição tomar um cafezinho juntos após o culto. Isso é uma tradição da igreja. Temos que acabar com essa tradição. Não, peraí. Essa tradição tem amparo nas Escrituras? Tem. Abra lá Atos capítulo 2 para você ver. Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui, o capítulo 2, verso 42 e depois o capítulo 4 também. Então, Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e que mais? No partir do pão e nas orações.
faziam refeições juntos, eles tinham um momento de confraternização também. Ok? Vamos lá no capítulo 4. Ou melhor, o capítulo 2, verso 46 ainda. Ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Faziam o que mais? Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham um momento de confraternização para comer junto? Tinham. Capítulo 4. Verso 32, vai dizer, da multidão dos que creram, era um coração a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E aí vai dizer que essa comunhão ia até além dessa questão da confraternização, mas do auxílio mútuo. Então veja, você tem dentro de um padrão bíblico a ideia dessa confraternização, de estarem juntos, de dividir o pão, de tomar refeições juntas. Então, se amanhã depois a igreja coloca isso como uma prática tradicional, tem algum problema? Não, a Bíblia tem amparo para ela. Ótimo. Agora, se a minha tradição muda ou está acima de uma autoridade que a própria Escritura diz, aí eu tenho que rever a minha tradição. Tá? Essa é a primeira igreja. A segunda igreja, o segundo tipo de igreja em relação à fonte de autoridade é aquela que tem a Bíblia como fonte de autoridade, só que não apenas a Bíblia, somada à Bíblia, a experiência pessoal. Então o que acontece? Aqui na nossa igreja nós pregamos a Bíblia. Tá. E somente a Bíblia? Não. Porque a experiência que você teve, ela tem mesma autoridade da Bíblia e às vezes até superior. Exemplo. A Bíblia diz que a revelação já terminou em Cristo Jesus. Só que eu tive uma experiência lá na minha casa e eu chego para todo mundo e falo, olha, Deus me revelou um negócio novo. E aquilo começa a ser autoritativo na igreja. Nossa, o fulano é profeta, porque Deus revelou um negócio diferente para ele. Diferente daquilo que está na Bíblia. Além daquilo que está na Bíblia. E aí as experiências começam. Aí eu tive a experiência, você também começa a dizer, Senhor, eu quero experiência também. Aí você vai ter uma experiência, o outro tem uma experiência. E dali a pouco a gente coloca essas experiências como sendo o padrão para todo mundo. Irmãos, entrei na minha casa, fui no banheiro, fechei a porta, fiquei de joelho atrás da porta e orei. No mesmo dia Deus respondeu a oração. Pronto. Aí daqui a pouco os crentes estão tudo orando atrás da porta do banheiro. Porque pegam a minha experiência e colocam como autoridade. Não, a Bíblia manda você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, não é no banheiro. Se alguém entrou no banheiro e Deus respondeu, meu amigo, é porque Deus responde a oração de qualquer lugar. Mas isso não pode ser agora o padrão para toda a comunidade. Estou sendo claro aqui? Então, igrejas que dizem que têm a Bíblia como regra de fé e prática, só que vão acrescentando experiências. Ai, pastor, eu subi no monte, e aí eu senti não sei o que no monte, um arrepio. Claro, 3 horas da madrugada, um sereno bravo caindo na sua cabeça, você vai arrepiar tudo mesmo, querido. Ai, pastor. E aí acendeu umas luzinhas no chão, já foi provado por A mais B, que é uns fungos lá que você pisa, ele igual, né, estilo de vagalume. Ai, pastor, aí agora todo mundo tem que ir para o monte orar para ver o gravetinho pegar fogo e passar calafrio. Se torna um padrão. Pastor, Deus não está abençoando porque a gente não foi orar no monte, pastor, 3 horas da manhã. Aí eu tenho uma prima que entrou numa dessa aí, prima do meu pai, na verdade, entrou numa dessa, invadiram uma fazenda, porque tinha um monte bonito na fazenda, para ir orar na fazenda, na madrugada. O fazendeiro achou que era o movimento sem terra, pegou os capangas, veio dando tiro para todo lado. Aí disse que ela deitou no chão, veio todo mundo arrastando para fugir da fazenda. Na madrugada, o cara vai lá. E pastor, aí ele falou, né? Nunca mais fui orar no monte. Claro, invadiu a propriedade privada, né? Para orar. Aí o outro cara está defendendo a propriedade, não sabe quem que é, ué. Pronto, resolveram invadir minha terra. Vamos pôr para fora. Quase morre ainda por causa de um negócio desse.
Quem que definiu esse negócio? Pastor, mas se nós quisermos ir no monte, nós podemos, mas isso não pode ser uma prática determinada. Porque a Bíblia não diz que a gente tem que orar só no monte. Diz. Muito pelo contrário. Quando a mulher samaritana perguntou para Jesus onde devia adorar, se era em Jerusalém, como os judeus falavam, ou no monte, como os samaritanos pregavam, o que Jesus falou? Qualquer lugar. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que até num lugar onde já foi uma pizzaria, já foi um supermercado, pode agora ser um lugar de culto a Deus e de adoração ao Senhor. Pronto, simples assim. Porque é isso que a Bíblia ensina. Agora, se eu coloco como imposição que não, aí a minha experiência pessoal tem assumido a autoridade sobre a igreja. Isso não pode acontecer. É o que você vê, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, né? Às vezes, algumas outras igrejas também históricas, você vê a experiência de alguém sendo norma para todos os demais. Tem uma história lá de uma igreja pentecostal que o pastor teve uma revelação, acho que Mato Grosso do Sul, que bota vermelha do diabo. Botina de tom caramelo, vermelho, esse é Satanás, é satanista esse negócio. Né? E aí, então, proibiu todo mundo, tiveram que trocar as botinas, comprar botina preta, porque as botinas caramelo não podia usar mais, vermelho, tudo assim, que era tudo de Satanás. Né? Provavelmente ele era parente de algum vendedor de botina e acabou, né, colocando isso aí e ganhou dinheiro em cima ainda. Mas veja, meu amigo, não onde que está a Bíblia dizendo negócio assim? Não está em lugar nenhum, mas a experiência de alguém que teve uma revelação coloca como norma para todo mundo. Tudo bem? Então, esse é o segundo tipo de igreja. Qual que é o terceiro tipo de igreja? É aquela que diz que tem a Bíblia como regra de fé e prática, só que adiciona mais um livro, mais uma revelação escrita. Ó, nós seguimos a Bíblia, só que nós seguimos a Bíblia segundo a interpretação da Marietinha. Porque ela recebeu uma revelação, lá por volta de 1700 alguma coisa, e agora aquilo que ela entendeu da Bíblia é o que vale. Então, os escritos dela têm mais autoridade do que as escrituras, porque os escritos dela interpretam pontos que ela achou que deveria interpretar da Bíblia. Então, eles seguem muito mais o livro da interpretação da Marietinha, quem tem ouvido para entender, entenda, e esquecem das escrituras. Ou eles seguem um livro que um tal do anjo Merlin, quem tem ouvido para entender, né? Você sabe qual que é o sobrenome da Merlin. Então, um anjo Merlin trouxe um livro novo, e aí eles seguem esse livro e falam, não, mas nós cremos na Bíblia também. Mas esse livro fala tudo o contrário da Bíblia. Não, então, aí a gente segue mais ele. Que são aquilo que nós chamamos de seitas. Então, vamos dar nome aos bois. Mormons, Adventistas do sétimo dia, que segue os escritos de Ellen White, Testemunho de Jeová. Eles falam que creem na Bíblia também, viu, pastor? Creem na Bíblia dentro da gaveta. Porque o que segue mesmo é o outro livro. Terceiro tipo de igreja. E o quarto tipo de igreja, que é aquela que tem as escrituras como única regra de fé e prática. Vai vir uma tradição? Olha se tem amparo bíblico. Alguém teve uma experiência? Olha para a Bíblia. Tem amparo bíblico? Não, não tem amparo bíblico. Então o que eu vivi? Eu não sei, cara. Você comeu, foi dormir de barriga cheia, né? Ou você estava com a virose, ou às vezes você está tomando um remédio para emagrecer, o bicho tem o tico-e-teco entrou em pane, não sei. Né? Eu falo isso porque uma vez um médico falou, não, eu tomo um remédio para ajudar a emagrecer. Fiquei piradinho uma semana. Vi elefante colorido, como diz o outro, né? Aí pronto, imagina. Você está às vezes fazendo um tratamento, tomando um remédio, você não sabe, porque a gente nunca lê os efeitos colaterais, né? E às vezes aquele remédio pode estar mudando a sua perspectiva de mundo, cognitiva, aí você pega, é isso. Vai falar besteira.
tudo tem que estar sendo avaliado segundo o critério, o padrão estabelecido nas Escrituras. Por isso, sola Escritura, somente as Escrituras. Aí você vai eleger o oficial, e o oficial, aí ele se autodenomina, não, é que eu sou mais espiritual, né? Por isso que eu corro atrás dessas experiências, assim. Não, meu amigo, você tem que ficar com a Bíblia. É somente as Escrituras. Então esse é o primeiro sola. Segundo sola, a ordem não importa, mas sola gratia, ou somente a graça, que nos diferencia praticamente de todas as outras comunidades cristãs, que é quanto à salvação. A salvação, biblicamente falando, é pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, esta não vem de vós mesmos, é dom de Deus, para que todo aquele que nele crê não se glorie. Né? Para que o cara não se enche de si. Ah, eu que dei uma chance para Jesus. Você não deu chance para ninguém, meu amigo. Você estava morto. Paulo vai dizer lá aos gregos que até a respiração é Deus que te dá. Se Deus resolver não te dar mais a respiração, sabe o que acontece? Vou te contar. Você morre. É Deus que nos preserva. Aí a pessoa fala, não, eu resolvi dar uma chance para Jesus. Como se Jesus, né? O reverendo Augusto Nicodemos que fala, como se Jesus fosse um bichinho, né? Timidozinho, tristinho, que a gente tá lá, tá tão coitadinho do bichinho, tá lá, né? Tão sozinho, aí vou dar uma chance para esse infeliz aí, coitadinho dele, né? Vou segui-lo. Não, meu amigo. A salvação é pela graça. Ah, é por obras? É meritória? Não. Aí você vai para essas outras igrejas que não têm a Bíblia como fonte de fé e prática, aí as obras são meritórias. Né? Ou através do dízimo, se você dá o dízimo, você vai para o céu. Ou através da guarda de algum princípio da tradição. Se você não guardou o sábado, já era. Vai para o inferno. Inclusive já é carimbado no seu caixão, já, não guardou o sábado. Puf. Entendeu? Então veja, é méritos, salvação por mérito. E dentro da perspectiva bíblica, a salvação é sempre pela graça. Por isso, sola gratia. Se o cara não crê que a salvação é pela graça, mano, aí, ele pode ser oficial de qualquer outra igreja, menos da igreja presbiteriana. E você fala, pastor, mas isso aí parece que é tão tranquilo. Tranquilo para nós que já estamos estudando isso há pelo no mínimo 3 anos. Mas eu cheguei numa igreja uma certa vez, eu fui pastorear numa certa igreja, isso aí, né? E o pessoal não sabia, inclusive chegaram para mim e falaram assim, quem que inventou essa história de predestinação? O que é pior, né? Falaram, pastor, de onde que o senhor trouxe essa inovação de batismo infantil? Uma igreja centenária aí, que eu tive a oportunidade de pastorear alguma vez na vida. Né? Não tinha conhecimento básico das doutrinas reformadas. Aí você vai esperar o quê num negócio desse? Da liderança que não tem conhecimento, que acha que a salvação é por mérito. Inclusive, dado o ensino, né, de abertura descomunical, que eu disse que não, na verdade é por obra. Mas peraí, cara. Tinha que ter, assim, no mínimo uma vergonhinha na cara, falar assim, pastor, eu não estou muito bem, eu vou pedir para sair. A teologia vai até aprender. Porque ele vai atrás, aprende, né? E aí depois, quem sabe, volta. Mas não, aí entra, né, a soberba do cara, o cara não. Aí ele acha que ele tem que brigar contra as doutrinas da igreja, porque o pastor que chegou novo é que está inventando. Não, meu amigo. Se eleger alguém, o cara tem que ter um conhecimento básico das doutrinas. Então, sola graça, somente a graça como meio de salvação. Sola fides, somente a fé, né, é o modo que se aplica à salvação, né, e a ideia de que eu não preciso de nenhum outro meio para alcançar a Deus, nenhum outro objeto.
Hebreus vai dizer que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam, né? Mas que a ideia de que creia em Deus, porque é importante que aquele que creia a Deus, né, tenha fé de que Ele é de fato quem Ele diz ser. Então a fé é esse mecanismo. Não é através do sacerdote, não é através de nenhum outro mediador. É pela fé. Né? Solos Cristo, somente Cristo. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, né? A não ser Cristo. Cristo Jesus homem, Deus encarnado. Maria é mediadora? Não. Expedito é mediador? Não. O pastor fulano de tal é mediador? Não. É Cristo. A obra dele é suficiente? Então eu preciso de culto de libertação? Se Jesus me libertou na cruz, meu amigo, o que o culto de libertação vai fazer por mim? A não ser que eu falo, Jesus não deu conta. Jesus não deu conta de me libertar na cruz, então você tem que participar da corrente dos 318 mil. Não é só dos 318, não vira nada, tem que ser dos 318 mil. Porque Jesus não foi suficiente na cruz, você tem que participar então da corrente aí para dar certo. Ou então do culto de libertações, 52 domingos. Se você falhar num, tem que começar de novo. Peraí, ou Cristo é quem Ele de fato é, e a obra dele é suficiente, ou eu tenho que acrescentar alguma coisa a mais. Não, é somente Cristo. E a última sola, soli deu glória, ou glória somente a Deus, é que viver e fazer tudo para a glória de Deus. Não existe mais aquela divisão do secular e do sacro, que a Igreja Católica ensinava. O que acontece? O clérigo é sagrado, é sacro. O artesão é secular, é coisa deste mundo. Não, na perspectiva da Reforma Protestante, tudo é sagrado, é tudo para a glória de Deus. É aquela velha, né, historinha lá, que o sapateiro perguntou para Lutero, né, se ele tinha, o que ele tinha que fazer para fazer a vontade de Deus. Se ele tinha que largar tudo para ser um missionário, um pastor ou coisa desse tipo. Aí disse que o Lutero falou, o que você faz? Ele falou, eu sou sapateiro. Falei, então faça o seguinte, faça o melhor sapato com o preço mais justo. É assim que você vai fazer tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus na função que você tem dentro da sociedade. Ou é só o pastor que glorifica a Deus? De tempo integral, né? Porque se ele tiver tempo parcial, então quer dizer que está em pecado também. Não. Como que é? Não, todos. A perspectiva da nossa fé é que tudo é para a glória de Deus, inclusive as suas atividades mais simples, mais triviais do seu dia a dia. Você tem que fazer para a glória de Deus. O seu culto individual é prestado 24 horas por dia. O culto solene, coletivo, aí sim, mas toda a sua vida tem que ser para a glória de Deus, tudo que você faz. Pastor, tudo. Por isso que algumas coisas você vai deixar de fazer. E mesmo que a sociedade considera lícita, mas não convém dentro do seu padrão como sacerdote do Deus Altíssimo. Não é assim que Apocalipse diz que somos? Que nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com Ele? Isso já nós estamos vendo. Então, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Então, por isso eu vou, eticamente, moralmente falando, agir corretamente nas questões laborais, nas questões comerciais, nas questões financeiras, nos contratos, nas alianças, porque tudo é para a glória de Deus. Ah, pastor, o senhor tem que preocupar com a vida dos crentes só que de domingo. Não, meu amigo, o que você faz de segunda a sábado, conta. Porque se você não estiver vivendo uma vida de segunda a sábado que não glorifica a Deus, o que você vem fazer aqui no domingo?
A nossa vida, portanto, tem que ser para a glória de Deus. Soli, Deo, glória. Tudo. Tudo bem? Esses são os 5 solos. O que mais que nós temos que tratar a respeito da teologia reformada que é essencial? Inerrância das Escrituras. O que é inerrância? De um modo bem simplista, algo sem erro. Então nós, dentro da teologia reformada, cremos que a Bíblia não contém erros. E que dentro do padrão e do princípio fundamental dela, que é revelar a vontade de Deus e a redenção do seu povo, não há falha nenhuma. Se porventura eu pego 2 textos e tenho interpretações conflitantes, o problema não é das Escrituras, o problema é da minha interpretação. Então aqui está um dos princípios de hermenêutica ou de interpretação da Bíblia, que é crer que a Bíblia não erra, a Bíblia não falha. Se Deus diz que a Bíblia é viva e é eficaz, que a Bíblia é viva e que ela é permanente, que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é útil para o ensino, para a educação, para a correção de uma estação, a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então a Bíblia de fato é aquilo que ela diz ser. Então, como nós pontuamos na sola somente as Escrituras, e como nós cremos na inerrância das Escrituras, então o que nós vamos fazer? Pastor, nós vamos fazer um núcleo de aconselhamento na igreja. Pessoas precisam de se aconselhar, aconselhamento para pais, aconselhamento de casais, aconselhamento... Ah, tá bom. Só que a base do nosso núcleo de aconselhamento vai ser a psicologia moderna. A psicopedagogia. Isso nós vamos ter aqui nessa igreja? Enquanto eu for pastor, nunca. Depois que vocês me tirar, pode trazer um outro aí que aceite, mas enquanto eu estiver aqui, não. Porque se dentro da minha confissão de fé, de teologia reformada, somente as Escrituras é o princípio de fé para nós, e que a inerrância das Escrituras diz que a Bíblia não tem erro nenhum, então qualquer problema que você tem em qualquer área da vida, quem que vai dar a solução para você? A Bíblia. Ah, pastor, o senhor então é anti-científico, o senhor não aceita as ciências? Não aceito, mas elas em submissão à Bíblia. Eu posso usar até algum mecanismo que venha das ciências para auxiliar algum momento na perspectiva do ensino, do estudo bíblico. Posso. Só que quem vai determinar os padrões, as práticas e as mudanças que eu tenho que fazer na minha vida é quem? É a psicologia? Não, é a Bíblia. Porque senão se eu ponho um centro aqui, um núcleo aqui de aconselhamento baseado na psicologia, ela vai já de cara confrontar vários princípios bíblicos. Primeiro porque a psicologia ela é pragmática, ela é humanista. E o princípio bíblico de admoestação ou de poimênica é o confronto. Você vai no psicólogo, ele não pode falar para você que você é um Zé Ruela louco, que você está errado. Agora na Bíblia ela fala, você é um tolo. A Bíblia diz que você é um tolo, que você está fazendo isso. A Bíblia diz que você é louco. A Bíblia diz que você é infeliz e que você precisa mudar de vida. Aí os caras falam, pô, pastor, esse padrão de psicologia não cabe. Não cabe dentro da psicologia, mas dentro do padrão bíblico, sim. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. A psicologia fala assim, você tem que dar vazão às suas vontades. É que você está muito estressado. Ou como já contei aqui, né? Posso até dar um nome, né? O Josias Júnior, era membro lá da igreja de Matão, talvez o Flávio se lembre dele, uma figuraça, um amigo muito querido. Ele é Simone, ele passando por uma situação difícil, questão de pressão de trabalho, não sei o quê, trabalhava na Embraer na época, a empresa não, tem que passar pelo psicólogo. Aí passou pelo psicólogo e falou assim, não, você está muito estressado, você precisa de um amante. A solução foi dada para ele, precisa de um amante. Você está preocupado muito com essa questão de ser provedor da sua casa, de cuidar da sua mulher, de fazer sua mulher feliz. Não, rapaz, vai cuidar da sua. Arranja uma outra aí, ó, que você vai ver, você vai ficar bom. Pragmático.
Ele me ligou chorando. Liguei para o gabinete, conversamos, estudamos a Bíblia, fizemos várias sessões, estudamos a Bíblia, pronto. Está casado com a Simone até hoje, né? 2 filhos lindos, né? O Paulo André, a Raquel, né? A Raquel. Então, aí, se ele fosse seguir o padrão pragmático da psicologia, lá do louco psicólogo lá que ele procurou, o que ele estava fazendo agora? Catando os cacos da família. Então, a Bíblia, somente as Escrituras, não só para as questões espirituais, mas para todas as áreas da nossa vida, irmãos. E a Bíblia vai nos confrontar? Vai. A pregação expositiva vai cutucar o nosso rim? Vai. Então não caia nessa besteira neopentecostal de dizer, nossa, hoje o pastor trouxe o recado. Hoje ele trouxe o recado. Meu amigo, se você for pregar fielmente a Escritura, eu vou falar dos pecados. E falando do pecado, eu vou falar da minha própria postura, que eu tenho que mudar, e vou falar da sua. Não tem como. Se você prega o que a Bíblia diz, vai tocar nas pessoas. Não tem como. Por isso que as pessoas gostam mais da pregação alegórica. Porque a pregação alegórica, você... né? A última que eu vi é o navio, nós somos um navio, nós somos uma arca. Não. Porque aí cada um pensa no bicho que é dentro da arca e fica tudo bem. Não. A Bíblia é confronto, cara. Aquele que perder a sua vida, o que diz Jesus? Acha-la. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, aí você vai no padrão da psicologia, que desconsidera a inerrância das Escrituras, e fala assim, não, você tem que satisfazer os desejos do seu coração. Ouça o seu coração. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no seu próprio coração, porque do coração procede todos os maus desígnios. Enganoso, pois, é o coração do homem. O que eu vou seguir? Se eu sou uma igreja reformada, então a Bíblia é inerrante e suficiente para trazer todos os princípios. E se eu estou em conflito, é justamente porque eu não estou querendo colocar o padrão bíblico nessa história. Pastor, mas é muito difícil. Então vai no psicólogo. Vai lá, talvez ele fale para você arranjar um amante também. Inerrância das Escrituras, ela não falha, ela é suficiente para nos trazer ensino em todas as áreas. Pastor, mas eu quero saber se eu devo trocar o meu carro ou não. Onde que eu acho na Bíblia que eu tenho que trocar o meu carro ou não? Meu amigo, você não vai encontrar na Bíblia que você vai ter que trocar o seu carro ou não. Mas você vai encontrar na Bíblia princípios que vão te confrontar. Primeiro, por que você quer trocar o seu carro? É porque o vizinho trocou o dele. Então você não deve trocar o seu carro, porque você está querendo na ostentação. Já está errado. Pronto. Não, eu quero trocar o meu carro porque eu quero comprar um de 7 lugares, porque eu não posso dar carona para os meus irmãos, e agora com um carro de 7 lugares eu tenho condição. Porque se eu der carona para os meus irmãos com um carro de 5 lugares, eu pôr 6, eu estou indo contra um princípio, né, de trânsito, da lei de trânsito. Então eu preciso trocar, pastor, porque agora eu tendo um carro de 7, aí eu consigo levar mais 2 irmãos. Ótimo, irmão. Então isso aí é para glorificar a Deus? Maravilha. Então vai firme que Deus te dê condições de realmente trocar o seu carro. Então você não vai... Cadê o capítulo aqui? Venda e troca de carro. Não tem, mas tem princípios que vão te apontar se você deve fazer aquilo ou não. A Bíblia vai ser suficiente para todas as coisas. Pode falar, né? Mas todo mundo tem. Vamos lá. O desejo, nós estudamos recentemente. Há uma diferença de desejo e uma diferença de cobiça. Lembra disso que nós estudamos nas quartas-feiras? Se a motivação para eu trocar de carro é um desejo lícito, ótimo. Não tem problema nenhum. Eu tenho condição de pagar o carro? Tenho. Não vou me endividar? Não vou. Não é para ostentação, é simplesmente porque eu tenho um desejo daquele carro, e é um carro melhor, um carro mais novo, ou o carro do ano? Ótimo. Tem algum pecado nisso?
nenhum. Agora, se for fruto da cobiça, não, meu irmão comprou um carro, agora eu vou comprar um melhor que o dele. E aí nós vamos no dia do Natal, eu vou chegar com o carrão lá, e eu vou chegar à noite para acender o farol de milha. Só para ver que tem farol de milha. E vou até de blusa, porque eu falei, nossa, rapaz, eu vim com o ar-condicionado ligado. Você já sabe que você não deve fazer nada disso. Tudo bem? Agora, você tem princípios bíblicos. Vai falar, desejo não tem problema nenhum você ter desejo. Melhorar de vida, comprar um negócio melhor para você e tal. Desde que não seja pautado naquilo que a Bíblia condena. Né? A ostentação, a cobiça, a inveja, seja lá qualquer outra coisa. Tem gente que só corre atrás de bens para não ter nem condição de ter. Né? Mas para se aparecer, né? O carnê do carro tem que vir de transportadora, de tão grosso que é o carnê. Né? Então, cuidado. Às vezes, é o que nós vimos hoje de manhã, às vezes Deus quer que você ande a pé uns 40 anos aí, no deserto, não vai inchar o seu pé, pode ficar tranquilo. Para que depois você tenha aí as tamareiras, o mel e tudo mais. A Bíblia vai te dar princípios. O que você precisa é estar sensível ao ensinamento que ela traz. Tudo bem até aqui? Então, inerrância das Escrituras. Uma outra questão importante sobre a teologia reformada são os 5 pontos do calvinismo. Né? Eu acho que eu tenho aqui à frente, deixa eu só passar aqui. Isso, ó, eu tenho aqui, ó, eu falei, mas eu tenho aqui. Então, ó, sola Escritura, sola gratia, solus Christus, solo Fide, solo Deo Gloria, nós já falamos. E agora sobre os 5 pontos do calvinismo. Mas por que tudo 5? Porque a Bíblia fala assim. Então, né, se a Bíblia colocasse alguma coisa, mais seria 6. Alguns pastores dizem que na igreja presbiteriana são 6 solas, né? O reverendo Augusto Nicodemos também, como meu professor, sempre contava essa piadinha, né? Além das 5 solas, sola Escritura, sola gratia, solus Christus, solo Fide, sola Deo Gloria, na igreja presbiteriana o pastor tem que estar solo gravatia. Porque se ele pregar sem gravata, não vale. Né? Então, é uma piadinha dele. Mas são 5. Tudo bem? E agora os 5 pontos de calvinismo. Os 5 pontos de calvinismo trata sobre a doutrina da salvação. Sobre a soteriologia. O que nós cremos em relação ao processo da salvação. 5 solas é a base fundamental da igreja, das crenças básicas. 5 pontos de calvinismo sobre salvação. Então, o que ele vai dizer? Primeiro, depravação total. É o primeiro ponto do calvinismo. O que significa? Por que calvinismo, pastor? Havia lá o João Calvino, um sistematizador da fé protestante, francês, né, que se fundamentou em Genebra, que criou ali em Genebra uma comunidade protestante, que se tornou modelo para todo mundo. Pessoas do mundo inteiro vinham estudar em Genebra e levavam essa fé. Inclusive, Calvino mandou 50 missionários para o Brasil, em 1560, uma coisa assim, que foram perseguidos e mortos, né, por padre Anchieta, naquela tentativa da colonização da França Antártida, né, na Baía de Guanabara. Inclusive, esses missionários enviados por Calvino a pedido do senhor de Villegagnon, que na verdade foi um traidor, né, que era o comandante aí dessa tentativa da França Antártida de assumir parte do Brasil para a França. Ele acabou traindo Calvino e aí assinou um tratado de parceria com José de Anchieta, e aí eles fizeram lá uma inquisição e mataram a maioria desses missionários. Alguns fugiram, dentre eles Jean de Lery. Jean de Lery, ele fugiu num navio de pau-brasil e durante a sua viagem ele inclusive escreveu um livro, Viagens à Terra do Brasil, né? Inclusive com tinta do pau-brasil ou com o próprio sangue, quando não tinha. Então o manuscrito do cara é em vermelho, né? E esse livro foi inclusive editado e publicado pela USP,
chama Viagens à Terra do Brasil, Jean Léry, 1500 e não sei das quantas. É um clássico fantástico, se você quiser um dia. E ele conta essa história, que ele então fugiu, mas alguém fugiu, mas o padre Anchieta então vem e mata esses irmãos, e para definir o motivo da morte, foi exigido que eles escrevessem um documento tratando da sua confissão de fé, naquilo que eles creem. Como nós estamos fazendo aqui, nós cremos somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente glória a Deus. Em relação à salvação, nós cremos que o primeiro ponto, a Bíblia diz que todos os homens nascem em pecado, então a depravação é total. Então eles escreveram isso, que historicamente ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara. É um dos principais documentos protestantes de toda a história, escrito no Brasil por esses missionários presbiterianos, chamados huguenotes, né, que foram enviados por João Calvino aqui para o Brasil. Então, João Calvino foi um sistematizador da fé, né, a sua obra-prima, chamada As Institutas, ou a Instituição dos Princípios da Religião Cristã, acaba sendo a base doutrinária das igrejas reformadas. E houve depois, sobre a questão da salvação, um contraponto dos chamados arminianos, que na verdade eram discípulos de Jacob Arminius, que escreveram um tratado dizendo que a salvação era completamente diferente daquilo que nós conhecemos aqui como 5 pontos de calvinismo. Então, aí um sínodo chamado Sínodo de Dort foi avaliar esse documento, e esse documento, então, foi rejeitado desses discípulos de Armínios, e esse documento, então, foi rejeitado e foi produzido em resposta ao documento dos discípulos de Armínios, chamado 5 pontos do arminianismo. Surgiu no Sínodo de Dort, o Calvino já tinha morrido, inclusive, com o chamado 5 pontos do calvinismo, que é a resposta do Sínodo de Dort, condenando os princípios de Armínio, ou dos discípulos de Armínio, porque Armínio também não escreveu nada disso, e aí deu-se o nome de 5 pontos de calvinismo, que trata da questão da salvação. Então, o primeiro ponto que nós cremos em relação à salvação: os homens nascem condenados. Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe consigo a morte. Pois todos pecaram e por isso todos morrem. Aí vários outros textos que apontam que o homem, então, nasce depravado. Essa depravação, obviamente, é uma depravação espiritual, ele é morto espiritualmente. Então, o primeiro ponto do calvinismo aponta para o fato de que todos os homens estão condenados e mortos espiritualmente. Mas tem gente ímpia aí que faz coisa boa. Claro, porque ela é conhecedor do bem e do mal. Então, ela tem esse senso para fazer coisa boa, coisa ruim. Mas, espiritualmente falando, ela está morta. Essa pessoa está morta. Nada do que ela faz de bem conta para a salvação dela. Não vale nada. Está morta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você olha para o arminianismo, ele diz: não, o homem é bom. O ser humano é bom. Ele tem capacidade, ele não está morto, não está depravado, não. Ele é bom. Ele consegue dar uma chance para Jesus. Biblicamente falando, não, ele está morto. A Bíblia diz que a gente não consegue nem se arrepender. É Deus que abre ou nos dá o arrependimento para a vida. A gente tem até remorso, por conta da vergonha, né? Quando descobre o nosso pecado, a gente fica tão envergonhado que a gente tem remorso. Mas arrependimento de fato, quem nos dá, inclusive, é o próprio Deus, e a fé salvadora também vem de Deus. Então o homem está morto. Como começa Efésios 2:1? Efésios 2:1, acho que é a 1089ª vez que a gente lê só esse ano. Aí vamos lá então? Abra aí a sua colinha. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então qual que era a nossa condição espiritual? Mortos. Depravação total, como é chamado aqui. Tudo bem? Segundo ponto do calvinismo, eleição incondicional. Se nós estamos mortos, a gente pode alcançar a salvação por nós mesmos?
Então a Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, em amor, nos predestinou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a salvação, como nós estamos falando da doutrina de salvação, é fruto da eleição incondicional de Deus. Por que incondicional? Porque Deus não viu absolutamente nenhuma condição em você para resolver te salvar. Não tinha nenhuma condição favorável na sua parte que falasse assim, acho que o fulano merece, vou escolhê-lo. Não, não. Foi uma eleição incondicional, porque todos estão mortos. Ninguém tinha nada para oferecer. E Deus, na sua grandeza, escolheu. Elegeu. Pastor, por que ele elegeu um e elegeu outro? Nós vamos estudar isso mais para frente, quando tratarmos de doutrina, mas a ideia é que Deus escolheu no seu amor, na sua grandeza, na sua soberania, e o fato de não ter escolhido outros não mancha a justiça de Deus e nem a sua santidade, né? Me permita, o tempo já foi, mas me permita aqui só um parênteses que eu sempre conto, talvez para ajudar a trazer mais clareza nesse ponto. É simples. Eu sou comerciante, tenho uma empresa, tenho uma loja, né? E todo mundo aqui foi e comprou na loja e não pagou, porque vocês são tudo depravados, miseráveis. Tudo bem? Aí vocês não pagaram. É direito meu mandar todo mundo para o SPC? Se eu mandar o seu nome para o SPC, eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Então, o que eu fiz? Como eu sou um cara justo, você não pagou, a dívida é exorbitante, eu vou lá e ponho todo mundo no SPC. Tá bom? Se eu, dono da empresa, resolver assim, mas sabe, é o seguinte, eu vou perdoar a dívida dessa turma e não vou perdoar a dessa. Eu posso fazer isso? Posso, eu sou o dono da firma. Mas seria justo eu fazer isso? Não, não seria justo. Deus não fez isso. Está todo mundo no SPC. Se eu quisesse manter todo mundo no SPC, poderia? Poderia. Agora, se eu falar, não, vou perdoar todo mundo, até poderia fazer isso? Também poderia. Só que seria justo da minha parte? Não, você comprou e não pagou, cara, a dívida é sua. Aí vamos supor o Roberto, que não está, né, nessa história de um lado nem o outro, está lá na porta, ele chega para mim e fala assim, pastor, o que aconteceu? Rapaz, vendi para essa turma aqui da igreja presbiteriana, ficou miserável, pagou, ficou todo mundo no SPC. Aí o Roberto falou, sério, pastor, sério. Vamos fazer assim, cadê as fichas aí? Aí o Roberto pega as fichas lá e tal. Dá essas fichas aqui, essas fichas. Eu peguei lá umas 50 fichas. Eu vou pagar por essas. E ele paga. Era obrigação dele fazer isso? Não, ele fez isso porque ele quis. Vamos imaginar que ele pagou para essa turma aqui. Ele tinha obrigação em pagar alguma coisa para vocês? Não, não tinha. Pagou porque ele quis. Esse pessoal pode reclamar com o Roberto por que não pagou o dele? Não. Roberto falou, meu amigo, eu não tinha que pagar nada para ninguém, cara. Você está nessa condição porque você comprou, você não pagou, você que é o devedor. Se eu resolvi ser gracioso com essa turma aqui, você vai reclamar do quê? O Roberto não tinha... Se ele falar, está todo mundo devendo, e ficasse por isso mesmo, ele está dizendo. Agora, o fato, na graça dele, ele resolver pagar por alguns, não deixa os outros nervosos, porque os outros estão na condição de devedor por suas próprias pernas. E aí eu pergunto, eu, como comerciante, eu posso manter esse pessoal no SPC? Não, o Roberto já pagou por eles. O que eu tenho que fazer? Tirar eles do SPC e, inclusive, dar crédito de novo. Porque seria injusto da minha parte não dar crédito. Não tem mais débito nenhum. O nome deles está limpo novamente. Veja, essa historinha, é lógico que sempre como analogia é fraco, mas serve para sintetizar a situação. Todo mundo pecou, não existe um justo sequer. Se Deus tivesse mantido todo mundo no inferno, o SPC que é o inferno, tá? Se manter todo mundo no inferno, ótimo. Porque quem que pecou? Todo mundo. Você nasceu já em pecado, meu amigo. E você pecou, independente de quantos anos você tem, meu Deus do céu, não dá nem para fazer conta do quanto você já pecou em dívida. E aí, você tem condição de pagar a sua dívida? Não, não tem. Se Deus mantivesse você na condição que você está, Deus seria justo. Só que a graça de Deus não seria manifestada. Só que o Roberto, Jesus Cristo,
entrou um terceiro e pagou. Por isso que ele pagou na cruz a dívida de alguns. Porque se Jesus tivesse pago a dívida de todo mundo, teria inferno? Não. A Bíblia diz que haverá condenação e haverá inferno. Se a Bíblia diz que haverá condenação e inferno, é porque Jesus não pagou por todo mundo. Porque se Jesus tivesse pago por todo mundo, Deus, na sua justiça, não poderia mandar ninguém para o inferno. Mas a Bíblia, o próprio Jesus diz que ele não ora pelo mundo, mas ora por aqueles que o Pai lhe deu. As fichinhas que eu dei para o Roberto. Qual que foi o motivo da sua escolha, pastor? Eu não sei, foi aleatória. Porque nenhum dessas fichinhas aqui tinha mérito para falar, não, ó, paga por esse e não paga por aquele. Mas todos aqueles que o Pai lhe deu, ele pagou. E por esses, então, ele garante a salvação eterna. E os outros? Continuam na situação que estavam. Porque pecaram. Assumiram a própria dívida. Esses que ficaram ainda lá no SPC, ou no inferno, não podem reclamar, porque estão nessa condição por suas próprias obras. E esses que foram agraciados com o pagamento que Roberto, Jesus Cristo, fez, não podem continuar no SPC, porque Deus é justo, eu não posso mantê-los no SPC, eu tenho que tirar, dar crédito para eles, e eles vão viver eternamente agradecidos a quem? Ao Roberto, que sem motivo nenhum resolveu pagar por eles. Essa é a conta, irmãos. Por isso, a eleição, o que é a eleição? Eu pegar as fichas aqui para dar para o Roberto. Foi incondicional. Eu escolhi algumas fichas sem olhar para quem era cada um deles, porque nenhum deles tinha nenhum mínimo de condição para dizer, o fulano merece, o Beltrano não merece você pagar. Foi incondicional. Tudo bem até aqui? Aí o terceiro ponto. Então, já que foi uma eleição incondicional, eu dei para o Roberto pagar, a expiação, o pagamento foi limitado. O Roberto não pagou por todo mundo, ele pagou por aqueles que eu lhe entreguei, por aqueles que eu lhe dei. Então a expiação de Jesus é limitada. Jesus morreu na cruz por um grupo específico de pessoas. Porque se Jesus tivesse morrido na cruz e pagado a dívida por todas as pessoas, então não teria inferno. Todos estariam fora do SPC, ou da condenação. Mas a expiação dele, a obra dele, o pagamento dele foi feito por um grupo limitado de pessoas. Esses, vão receber o quê? A graça irresistível. Por que irresistível? Porque você não tem o poder de resistir a ela. Imaginemos aqui, o Roberto pagou a dívida dessa turma, aí a Vani, orgulhosa, eu não quero, não preciso que ninguém pague por mim, eu vou ficar no inferno mesmo. Não, ela é irresistível. Mesmo que ela fosse desse jeito, ela não aguenta. A graça de Deus é tão irresistível que ela não faz outra coisa senão se prostrar diante de Jesus e falar, obrigado que o Senhor pagou pelos meus pecados. Então, por aqueles que Jesus pagou, esses vão receber a graça, e uma graça irresistível, que não pode ser recusada. E é por isso que você fala assim, eu nunca vou ser crente na vida, e hoje eu sou pastor. Eu disse várias vezes que eu nunca seria crente na vida, e de repente eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque a minha vontade, meu amigo, é submissa a essa graça irresistível. E muita gente, quando é alcançado por essa graça, numa certa idade, ela fala assim, puxa vida, por que eu não virei crente antes? Já ouviu isso de alguns? Por que eu não virei crente antes? Porque não é você que vira, meu amigo. É Deus que te alcança, e dentro da grandeza dele, ele chama uns trabalhadores de manhã, outros às 9 da manhã, outros ao meio-dia, outros no meio da tarde, outros quase para morrer. É ele que chama, é graça irresistível. E como é Deus que faz todo esse plano, então ele nos garante que todos aqueles que foram alcançados por sua graça serão salvos. A gente não perde a salvação porque nós nunca ganhamos, nós nunca adquirimos ela. Eu consegui um emprego. Aí outra semana, eu fui mandado embora do meu emprego. Porque você correu atrás e você conseguiu. A graça irresistível é Deus nos selando. E aquilo, Deus não muda, Deus é imutável.
Então ele diz, aqueles pelos quais eu escolhi antes da fundação do mundo, entreguei, e que Jesus, esse terceiro que não tinha nada a ver, resolveu pagar, e de modo gracioso eu alcancei, esses vão para o céu com toda certeza. É por isso que Jesus diz, todos aqueles que o Pai me deu, esse vem a mim, e de modo algum eu lançarei fora, mas ressuscitarei no último dia. Essa é a historinha da redenção, sintetizada nos 5 pontos do calvinismo. Os oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil têm que crer nisso. É por isso que, por exemplo, nós não fazemos apelo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Na hora do sermão, quem quer aceitar Jesus? Quem quer dar uma chance para Jesus? Vem aqui na frente. Oh, você pode morrer hoje, hein? Você pode sair da igreja, um caminhão passar só na sua cabeça, hein? Não tem apelação. Você apresenta o Evangelho, aqueles que o Espírito Santo toca dentro desse plano grandioso de Deus, essa pessoa por si só vai se derramar diante de Deus. Eu não preciso ficar, lá, hein? Lá no inferno vai ser quente, hein? Vocês estão aqui hoje porque está sem ar-condicionado suando que nem tampa de marmita, você vai ver no inferno. Eu não preciso ficar apelando e tal. Porque quem chama não sou eu só sou o megafone. A voz é de Deus, a palavra é de Deus. E aqueles que são dele, ao ouvir a voz do pastor, que vem dele, esses vão seguir. Então, é assim que sintetiza os chamados, ou a nossa crença a respeito da salvação. Foi claro? Sim? Hoje nós paramos por aqui. Esse é o primeiro ponto aqui da questão doutrinária. Teologia reformada, os critérios doutrinários. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a liturgia da igreja. Questão litúrgica, teocêntrica. E, por último, mencionar alguma coisa a mais sobre os símbolos de fé da igreja, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Maior e o Breve Catecismo. Tá? Que é até o final do mês, que é o prazo que termina para depois, no dia 30, já foi convocada a Assembleia da Fundação da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Perguntas? É algo que a gente tem que estudar sempre. E outra, aprofundar cada vez mais. Por quê que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de aceitar essa perspectiva? Primeiro, por uma preservação natural da raça. É difícil para a gente aceitar, porque assim, por que eu vou e o meu filho não vai? Por que eu vou e meu pai não vai? E às vezes eu olho para o outro e falo, o outro parece ser tão melhor do que eu. Mas a explicação é que é fruto da graça de Deus. Abra a sua Bíblia só para a gente fundamentar isso aqui, lá em 1 Coríntios. Pastor, por que eu e não outro? Tem tanta gente boa aí, eu sou tão miserável. Apesar que ninguém fala isso, Todo mundo acha que é bonzinho, O eu nosso é sempre maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que negar a si mesmo, A Bíblia nunca diz para a gente levantar a nossa moral. Sempre fala baixa. Porque a gente, por natureza... Vamos lá, capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, no momento da conversão, essa é a ideia. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu o quê? As coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu o quê? As coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Só lhe deu glória, Então, pastor, como que eu sei? Por que Deus me escolheu e não o outro? Porque você era pior que o outro.
É isso que você está falando aqui. Você era mais louco, mais fraco, mais desprezível, né? Então, Deus me escolheu porque eu era melhor. Não, Deus me escolheu porque você era não era nada. Aí supera a bunda da graça. Então, só que a gente tem dificuldade de aceitar essa questão da eleição, apesar de entender, porque a Bíblia inteira fala disso, de aceitar, porque a Bíblia inteira, mas não entende. Primeiro porque essa questão da preservação da raça mesmo. Irmãos, eu fico imaginando, né? Família. Para não falar da minha, vamos falar da família de Isaac. Já morreu mesmo, então ele não vai ficar. Isaac teve 2 filhos. Quais foram os filhos dele? Esaú e Jacó. Antes de Esaú e Jacó nascer, Deus já tinha falado para ele, para a esposa, que um seria salvo e o outro não. Olha que coisa triste. Imagina você, pai de 2 filhos, saber que um é salvo e o outro não. Isso é um peso. Então, na preservação da raça, você olha para Deus, mas como? Por que o senhor escolheu só o fulano e não o outro? E outra, olhando para a história de Esaú, você fala, Esaú é um menino tão bom, Jacó tão tranqueira. Qual que era melhor dos dois lá, de Esaú e Jacó? Esaú, tanto é que o nome de Jacó justamente é Jacó por causa disso, porque ele era tranqueira, usurpador. Enganador. Era o nome chama lá o enganador. Era o nome do menino. Por isso que depois da conversão, Deus muda o nome dele para Israel. Né? Mas veja, e aí o pai sabe, isso é terrível. Eu entendo, por exemplo, aquela expressão de Apocalipse, que Deus enxugará do rosto toda lágrima, e que a presença dele vai nos suprir, de tal modo, nesse sentido. Porque eu vou estar no céu e de repente, olha, nossa, o fulano não veio. Meu pai, minha mãe, sei lá, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, meu filho, minha filha. Então, isso choca o nosso senso de raça, de família. Então, por isso, eu entendo, que a Bíblia diz, não tem como, está aqui, né? Eu aceito, mas eu não entendo porque, puxa vida, parece injusto. Mas a Bíblia diz, o próprio Paulo vai dizer, a injustiça da parte de Deus, quando você pega Romanos capítulo 1, ele fala, de modo nenhum. Porque se Deus tivesse deixado todo mundo na condenação, ele seria justo. Só que às vezes o entendimento, ele choca com essa ideia, porque a gente foca os não eleitos, né? Os não salvos, ao invés de ver Deus glorificando a sua santidade e a sua pureza nos eleitos, de modo irresistível. Mas isso com o tempo, o próprio Espírito Santo de Deus, irmãos, vai trabalhando no nosso coração. E outra, ainda mais porque a vida inteira nós ouvimos o contrário. E a gente ensina isso para os nossos filhos, né? A gente não ensina o princípio da graça para os nossos filhos, a gente ensina o princípio dos méritos. Se você for bom na escola esse ano, você vai ganhar a bicicleta, hein? Se você não tirar 9 em matemática no bimestre que vem, nada de bicicleta no final do ano, hein? Ou então, só vai ter McLanche feliz se tirar, no mínimo, 7 em ciências, hein? A gente ensina sempre o padrão meritório. Nós aprendemos o padrão meritório desde pequenininho. E aí, quando a gente tenta trazer isso para a questão da fé, qual que é o padrão que nós conhecemos? O padrão meritório. E aí Deus fala, não é por mérito, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue diante de mim e fale, eu mereci. E aí, então, há um choque. Mas com o tempo, irmãos, o próprio Espírito Santo de Deus vai confirmando a nossa eleição, é assim que a Bíblia ensina, que somos filhos de Deus, e isso vai se tornando cada vez mais claro, ao ponto de saber que Deus é que vai nos confortar eternamente, até mesmo se porventura houve essa separação, né, de entes queridos. E aí a gente se pergunta, pastor, mas por que isso aconteceu? Eu, particularmente, defendo a ideia lá de Gênesis 6, né, quando os filhos dos homens, ou melhor, os filhos de Deus, que para mim é a descendência de Adão, não tem nada de anjo, tá? Mesmo porque quando você vai para a genealogia em Lucas diz que Adão é filho de Deus. Tá? Então eu tenho amparo, inclusive escriturístico, de falar que os filhos de Deus refere-se à descendência de Adão,
e os filhos de homem refere-se à descendência de Caim. O problema é que lá no capítulo, até o capítulo 6, havia uma distinção clara. A descendência de Adão era eleita, a descendência de Caim era preterida. Ao ponto que a descendência de Adão, na 7ª geração, você tem Enoque, que nem passou pela morte, porque andou com Deus e foi elevado. E na geração, ou na descendência de Caim, a 7ª geração, você tem Lameque, o pior dos piores, que a própria Bíblia diz que ele era ruim pra caramba. Só que no capítulo 6 diz que os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Adão, se engraçaram com as filhas dos filhos dos homens, acharam elas mais formosas. E é isso até hoje, né? Os meninos aí que estavam namorar, eles olham para as moças do mundo, acham elas mais formosas do que as moças da igreja. Ah, então sem gracinha, né, pastor? As mulheres da igreja. As meninas lá do baile funk parecem ser tão mais atraentes. É até a mesma coisa. Foi isso que aconteceu. Descendência de Caim no baile funk, as menininhas de shortinho, né, batidão. E as descendentes de Caim, as moças tudo de vestido reto, você não sabe nem se tem curva ali atrás, né? Aí os meninos se atraíram mais pelas meninas de Caim, casaram. E aí depois virou a mistura. Com essa mistura, você misturou as duas linhagens. Aí de uma mesma família, pode ter ou tudo eleito, ou nenhum eleito, ou um eleito e outro não, porque misturou. Porque misturou. E essa é a situação, inclusive, que nós vemos na Bíblia. Agora, essa mistura dói a gente? Dói. Qual que é o desejo do nosso coração? Que Deus nos dê filhos eleitos. Esse é o desejo, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Tá? Então, mas Deus vai tratando isso no nosso coração. Deus vai tratando. O importante é reconhecer que esse é um padrão bíblico. E aí faz toda a diferença. Tá bom?